Existe um momento na vida em que até o coração mais endurecido pode ser tocado por algo maior que o próprio orgulho. Mas será que um homem temido por toda uma região pode realmente mudar diante de 4 lágrimas inocentes? A história que vocês vão ouvir hoje aconteceu no interior do Brasil de 1889. E talvez vocês se perguntem, o que pode transformar um tirano em protetor? Fiquem comigo até o final, pois a resposta vai surpreender vocês. O coronel Bento Albuquerque era conhecido em toda a região de Campinas como o homem mais temível das terras paulistas. Suas botas de couro batiam no chão de terra com a autoridade de quem nunca ouvira a palavra não. Proprietário de vastas extensões de café, ele governava suas terras com punho de ferro, e sua simples presença era suficiente para fazer homens crescidos baixarem os olhos e mulheres se esconderem atrás das portas. Naquele final de século, quando a abolição da escravatura ainda ecoava como um trovão distante, Bento Albuquerque representava tudo o que havia de mais conservador e implacável no poder rural brasileiro. Era uma tarde abafada de março quando o coronel montou seu cavalo negro e partiu em direção à pequena propriedade que fazia divisa com suas terras. Seus olhos frios brilhavam com uma determinação cruel. Havia chegado aos seus ouvidos que a viúva Isabel Mendonça, aquela mulher que ousara desafiá-lo publicamente na igreja, estava atrasada com o pagamento das terras que ele lhe havia emprestado após a morte do marido. 3 meses de atraso eram 3 meses de desobediência, e Bento Albuquerque não tolerava a desobediência. Isabel Mendonça era uma mulher de 28 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho e olhos que, mesmo cansados, mantinham a dignidade de quem jamais se curvara diante da injustiça. Viúva há 2 anos, ela criava sozinha seus 4 filhos pequenos, Maria, de apenas 7 anos, os gêmeos João e José, de 5 anos, e o bebê Pedro, que ainda não completara 2 anos. A pequena propriedade que herdara do marido mal dava para sustentar a família. Mas Isabel trabalhava do amanhecer ao anoitecer, plantando milho, criando algumas galinhas e fazendo doces para vender na vila aos domingos. O marido de Isabel, Joaquim Mendonça, havia sido um homem íntegro que se recusara a vender suas terras ao coronel, mesmo quando este oferecera uma quantia generosa. Após sua morte por febre amarela, Bento Albuquerque aproximara-se da viúva com uma proposta que soava como generosidade, mas que na verdade era uma armadilha dourada. Ele se oferecera para ajudar a viúva, emprestando-lhe dinheiro para manter a propriedade, com juros que pareciam razoáveis no início, mas que cresciam como erva daninha a cada mês que passava. Quando Isabel finalmente compreendeu a verdadeira natureza do acordo, já era tarde demais. Os juros haviam se tornado impagáveis e o coronel começara a cobrar de forma cada vez mais agressiva. Na última reunião da igreja, quando o padre falara sobre caridade cristã, Isabel ousara levantar-se e questionar publicamente como alguns cristãos podiam sugar o sangue das viúvas e dos órfãos. Todos sabiam de quem ela estava falando, e o rosto do coronel ficara vermelho como brasa. Aquela afronta não ficaria sem resposta. Naquela tarde, com o sol começando a declinar, o coronel Bento Albuquerque desceu de seu cavalo diante da pequena casa de adobe de Isabel. A construção simples, com suas paredes caiadas e telhado de palha, parecia ainda mais frágil diante da imponente figura do homem. Ele ajeitou o chapéu na cabeça e caminhou até a porta de madeira desgastada. Sua intenção era clara: daria um ultimato à viúva. Ou ela pagava tudo o que devia naquela mesma semana, ou perderia a casa e as terras. E se ela se recusasse, ele saberia como persuadi-la. Isabel estava no quintal estendendo roupas no varal quando ouviu as batidas secas na porta da frente. Ela reconheceu imediatamente o som autoritário daqueles punhos. Seu coração disparou, mas ela enxugou as mãos no avental e caminhou para atender. As crianças brincavam no chão da sala principal, construindo uma pequena cidade com pedaços de madeira que o pai deixara. Maria, a mais velha, ergueu os olhos quando viu a sombra do homem grande se projetar pela porta entreaberta. Coronel Albuquerque,
disse Isabel, tentando manter a voz firme. Em que posso ajudá-lo? O coronel empurrou a porta com força, entrando na casa sem ser convidado. Suas botas faziam um som oco no chão de terra batida. Dona Isabel, creio que a senhora sabe muito bem por que estou aqui. 3 meses de atraso não são brincadeira. Isabel sentiu um frio na espinha, mas manteve-se ereta. Coronel, eu já expliquei que a colheita não foi boa este ano. A seca prejudicou o milho e... Não me interessa suas desculpas, interrompeu. Bento, sua voz ecoando pela pequena sala. O que me interessa é o meu dinheiro, e se a senhora não pode pagar, então vai ter que encontrar outra forma de quitar sua dívida. Os gêmeos, João e José, pararam de brincar e olharam assustados para o homem grande que falava alto com sua mãe. O bebê Pedro, que estava engatinhando pelo chão, começou a chorar baixinho, sentindo a tensão no ambiente. Maria, mesmo sendo apenas uma criança, percebeu o perigo e se aproximou dos irmãos menores. O coronel deu mais um passo em direção a Isabel, seus olhos frios brilhando com uma intenção que ela reconheceu e temeu. Uma mulher bonita como... A senhora certamente pode encontrar formas de negociar. Isabel recuou, sentindo o sangue gelar em suas veias. Coronel, eu sou uma mulher honrada. Jamais... A honra não alimenta os filhos, dona Isabel, disse ele, avançando mais um passo. E a honra certamente não paga dívidas. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Maria, vendo a mãe recuar e percebendo o tom ameaçador do homem, começou a chorar. Não era um choro de birra infantil, mas um choro profundo de medo verdadeiro. Os gêmeos, vendo a irmã chorar, também começaram a soluçar, e o bebê Pedro, como se sentisse o desespero dos irmãos, começou a berrar com toda a força de seus pequenos pulmões. O som das 4 crianças chorando ao mesmo tempo ecoou pela pequena casa como um lamento que tocava as profundezas da alma. Era um som que falava de abandono, de medo, de uma infância que estava sendo roubada pela crueldade dos adultos. Era o som da inocência enfrentando a maldade do mundo. Bento. Albuquerque parou no meio da sala, como se tivesse levado um soco no peito. Pela primeira vez em décadas, algo atravessou a armadura de frieza que ele havia construído ao redor do coração. Aquele choro não era apenas de crianças assustadas, era o eco de sua própria infância perdida, dos momentos em que ele próprio havia chorado de medo e desamparo, quando seu pai morreu e deixou a família na miséria, quando ele precisou endurecer o coração para sobreviver em um mundo cruel. O coronel olhou para as 4 crianças e, por um instante, viu a si mesmo. 40 anos atrás, viu o menino que ele havia sido, chorando em uma noite fria porque não havia comida em casa. Viu sua mãe, também viúva, também lutando sozinha contra um mundo que não tinha misericórdia com os fracos. Viu todas as decisões que o haviam transformado no homem temido que ele se tornara. E pela primeira vez em décadas, questionou se o preço havia valido a pena. Lentamente, como se seus joelhos fossem de chumbo, Bento Albuquerque se ajoelhou no chão de terra batida da pequena casa. Suas mãos trêmulas foram até o chapéu, que ele retirou da cabeça e segurou contra o peito. Isabel olhou incrédula para aquela cena impossível. O homem mais temido da região estava de joelhos em sua sala, com lágrimas escorrendo pelo rosto curtido pelo sol. Perdão, murmurou ele, sua voz rouca quebrando-se pela primeira vez em décadas. Perdão, dona Isabel, perdão, crianças. Isabel ficou em silêncio, sem saber como reagir. As crianças, surpresas com a mudança súbita na atitude do homem grande, foram aos poucos parando de chorar. Maria, com a sabedoria das crianças que crescem rápido demais, se aproximou do coronel ajoelhado e, com sua pequena mão, tocou gentilmente seu ombro. "O senhor está chorando?" perguntou ela com a inocência que só as crianças possuem. Bento olhou para aquela menina de 7 anos e viu nela tudo o que havia de puro no mundo. "Estou, minha filha. Estou chorando porque fui muito cruel com vocês e com sua mãe." Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. João, um dos gêmeos, se aproximou e ofereceu ao coronel um dos pedaços de madeira com que estava brincando. "É para construir uma casa", disse o menino. "Casas são para proteger as pessoas." Aquela frase simples,
dita por uma criança de 5 anos, foi como um raio que iluminou a escuridão da alma de Bento Albuquerque. Ele compreendeu naquele instante que havia passado a vida toda derrubando casas em vez de construí-las, destruindo em vez de proteger. Isabel, vendo o homem completamente transformado diante de seus olhos, sentiu algo que não esperava: compaixão. Ela se aproximou e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. "Coronel", disse ela suavemente, "todos nós cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois de reconhecê-los." Bento pegou a mão estendida de Isabel e se levantou lentamente. Quando estava de pé novamente, ele parecia um homem diferente. Os ombros não estavam mais rígidos com arrogância. Os olhos não brilhavam mais com crueldade. Por um longo momento, ele ficou em silêncio, olhando para aquela família que quase havia destruído. "Dona Isabel", disse ele finalmente, sua voz agora suave como nunca havia sido antes. "Eu vim aqui hoje para cobrar uma dívida, mas descobri que o devedor sou eu. Devo a vocês um pedido de perdão que nunca poderei quitar completamente." Isabel balançou a cabeça. "Coronel, o perdão não é uma dívida, é um presente que damos uns aos outros." Naquela noite, Bento Albuquerque não retornou para sua grande fazenda. Em vez disso, ficou na pequena casa de Isabel, ajudando a consertar uma goteira no teto e ouvindo as histórias que as crianças contavam. Pela primeira vez em décadas, ele riu de verdade, um riso que saía do coração e não da necessidade de demonstrar poder. Nos dias que se seguiram, a transformação do coronel causou espanto em toda a região. Ele cancelou a dívida de Isabel e de todas as outras famílias que estavam em situação semelhante. Mas isso era apenas o começo. Bento Albuquerque havia descoberto algo que o poder e o medo nunca lhe haviam dado: propósito verdadeiro. 3 meses depois daquele dia transformador, o coronel anunciou um projeto que deixou toda a região de Campinas boquiaberta. Ele doaria metade de suas terras para a criação de uma escola e de um orfanato. A outra metade seria dividida em pequenas propriedades e entregue gratuitamente às famílias mais necessitadas da região. Mas havia uma condição: cada família beneficiada deveria se comprometer a ajudar outras famílias quando estivesse em condições de fazê-lo. Isabel foi convidada para dirigir a escola, utilizando sua inteligência natural e sua experiência como mãe para educar as crianças da região. O orfanato seria administrado por um conselho comunitário, do qual ela também faria parte. O coronel, por sua vez, assumiu a responsabilidade de garantir que o projeto tivesse todos os recursos necessários para prosperar. A inauguração da escola e orfanato São Francisco de Assis aconteceu em uma manhã ensolarada de setembro de 1960. Centenas de pessoas se reuniram para ver o que muitos consideravam um milagre. O homem mais temido da região havia se tornado seu maior benfeitor. Mas para aqueles que conheciam a verdadeira história, não era um milagre. Era o poder transformador da compaixão e do perdão. Durante a cerimônia, o coronel Bento Albuquerque subiu ao pequeno palanque improvisado e, com a voz embargada pela emoção, dirigiu-se à multidão. "Meus amigos, durante anos eu acreditei que o poder estava na capacidade de inspirar medo. Hoje eu sei que o verdadeiro poder está na capacidade de inspirar esperança. Esta escola e este orfanato não são meus presentes para vocês. São presentes que vocês me deram, ensinando-me que nunca é tarde demais para escolher o amor em vez do medo." Maria, agora com 8 anos e primeira aluna oficialmente matriculada na escola, foi convidada a cortar a fita de inauguração. Enquanto ela segurava a tesoura com suas pequenas mãos, o coronel se ajoelhou ao seu lado, como havia feito naquela tarde que mudou sua vida para sempre. "Maria", disse ele baixinho para que só ela pudesse ouvir, "obrigado por me ensinar que as casas são para proteger as pessoas." A menina sorriu e cortou a fita. A multidão explodiu em aplausos, mas o coronel e Isabel trocaram um olhar que dizia muito mais do que qualquer discurso. Eles sabiam que aquele momento era apenas o começo de uma transformação que se espalharia muito além daquelas terras. Nos anos que se seguiram, a escola e orfanato São Francisco de Assis tornou-se
Um modelo para toda a região. Crianças de famílias pobres recebiam educação de qualidade, órfãos encontravam lares amorosos e famílias inteiras eram erguidas da miséria através de programas de capacitação e microcrédito criados pelo projeto. Isabel casou-se novamente, desta vez com um professor que veio de São Paulo para lecionar na escola. Bento Albuquerque, que havia se tornado como um avô para seus filhos, conduziu Maria ao altar quando ela se casou aos 20 anos com um jovem agrônomo que compartilhava sua visão de um mundo mais justo. 15 anos depois daquela tarde transformadora, o ex-coronel Bento Albuquerque estava sentado na varanda de sua casa, agora muito mais simples que a antiga mansão. Ele observava as crianças brincando no pátio da escola que ajudara a construir e seu coração se enchia de uma paz que o poder jamais lhe havia proporcionado. Isabel, agora diretora de uma rede de 3 escolas na região, aproximou-se com uma xícara de café. "Coronel", disse ela, usando o título que ele mantinha por respeito à tradição, mas que agora carregava um significado completamente diferente. "Você já pensou em como seria sua vida se não tivesse batido à minha porta naquele dia?" Bento sorriu, seus olhos agora brilhando com a sabedoria da idade e a serenidade de quem encontrou seu verdadeiro propósito. "Penso nisso todos os dias, Isabel, e agradeço a Deus por ter enviado 4 anjos para me salvar de mim mesmo." Maria, agora uma jovem mãe, aproximou-se com seu primeiro filho no colo, um menino que levava o nome de Joaquim, em homenagem ao avô que nunca conheceu. "Tio Bento", disse ela, usando o tratamento carinhoso que havia adotado desde criança, "João está contando para as crianças da escola a história de como o Senhor se ajoelhou no chão de nossa casa. É verdade que foi o choro dos 4 que mudou seu coração?" O velho coronel pegou o bebê no colo e o embralou suavemente. "É verdade, minha querida. Mas vocês sabem o que descobri depois? Que eu não fui o único que se transformou naquele dia. Toda aquela região se transformou. Toda aquela comunidade aprendeu que é possível construir um mundo melhor quando escolhemos o amor em vez do medo." Naquele entardecer dourado, enquanto o sol se punha sobre as terras que um dia foram governadas pelo medo e agora floresciam com esperança, Bento Albuquerque compreendeu que sua verdadeira riqueza não estava nas terras que havia acumulado, mas nas vidas que havia ajudado a transformar. E tudo havia começado com 4 crianças chorando e um homem orgulhoso que teve a coragem de se ajoelhar. A história do coronel que se ajoelhou diante de 4 crianças tornou-se lenda na região. Pais contavam para seus filhos, professores ensinavam aos alunos e pastores pregavam nos púlpitos. Porque em uma época de tantas transformações sociais, quando o Brasil lutava para definir sua identidade após a abolição e a proclamação da República, aquela história simples carregava uma verdade universal. Nunca é tarde demais para escolher ser melhor. E assim, o que começou como uma cobrança cruel, terminou como um legado de amor que duraria gerações. Porque às vezes, é preciso apenas o choro de 4 crianças para despertar a humanidade adormecida no coração mais endurecido. E às vezes, o maior ato de força que um homem poderoso pode fazer é ter a humildade de se ajoelhar diante da inocência e da verdade. O que vocês acham desta transformação? Já presenciaram momentos em que alguém mudou completamente após um evento tocante como este?